Meus queridos irmãos e irmãs, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre sua vida neste momento. Hoje, quero que você imagine algo: o mundo em completa escuridão. Nenhum brilho, nenhuma estrela, apenas o silêncio do vazio. Agora imagine que, nesse breu total, surge uma luz tão pura, tão intensa, que a escuridão começa a fugir dela. Essa luz é Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, o Salvador do mundo. Ele mesmo declarou: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Essas palavras não são apenas poesia divina, são promessa e poder. Cristo não apenas ilumina o caminho, Ele é o caminho. E quando Ele entra em nosso coração, as trevas não têm mais poder sobre nós. Mas, infelizmente, nem todos aceitam essa luz. Há aqueles que preferem as sombras, porque a luz revela o que está escondido. Revela a mentira, o pecado, a falsidade, e muitos não suportam ver a verdade que o amor de Deus expõe. Mas Jesus continua ali, paciente, esperando que cada coração cansado e ferido finalmente diga: Senhor, vem iluminar minha vida. A luz de Cristo é diferente de qualquer outra. Ela não pode ser contaminada, não pode ser apagada, não pode ser vencida. Mesmo quando o mundo parece desabar, a presença de Jesus brilha como um farol na tempestade, chamando você de volta para casa. E hoje, neste momento, o Senhor pergunta ao seu coração: onde está a sua luz? Ela ainda brilha por mim? Talvez o medo, o desânimo ou o pecado tenham tentado apagá-la. Mas saiba, Deus pode reacender aquilo que o mundo tentou apagar. Então feche os olhos e diga: Jesus, renova a tua luz em mim. Faz brilhar novamente a tua presença no meu coração. Se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários: Senhor, acende novamente a tua luz em mim. Você é a luz do mundo. A palavra de Deus diz em Mateus 5:14-16: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e assim ilumina a todos que estão na casa. Irmãos e irmãs, essas palavras são mais do que um simples chamado, são uma missão celestial. Jesus não apenas se declarou a luz do mundo, Ele também compartilhou essa luz conosco. Ele depositou dentro de cada um de nós uma chama divina, uma centelha do próprio Espírito Santo, para que brilhemos nas trevas deste mundo. Mas o que significa ser luz? Ser luz é viver de forma que as pessoas vejam Cristo através de nós. É amar quando todos odeiam. É perdoar quando o orgulho quer dominar. É ter compaixão quando o mundo é indiferente. É manter a esperança mesmo quando tudo parece perdido. Deus nos chamou para sermos diferentes, para sermos reflexos da glória de Cristo. E quando a nossa luz brilha, as pessoas não glorificam a nós, mas sim ao Pai que está nos céus. Cada gesto de bondade, cada palavra de consolo, cada atitude de fé é uma lâmpada acesa no coração de alguém que vivia na escuridão. Mas cuidado, o inimigo tenta apagar essa luz todos os dias. Ele sopra ventos de dúvida, medo e cansaço espiritual para que você desista, para que você esconda a luz que Deus te deu. Por isso, precisamos nos manter firmes, alimentando essa chama com oração, com a palavra, com a presença de Deus. Você é um farol de esperança neste mundo sombrio. E quando o Espírito Santo habita em você, até a noite mais escura se torna dia. Se você quer continuar sendo essa luz de Deus, declare nos comentários: Senhor, que a tua luz brilhe em mim. A pureza da luz de Cristo. Há algo profundamente maravilhoso sobre a luz. Ela é pura. A água pode ser contaminada, o ar pode ser poluído, o ouro pode ser misturado com impurezas. Mas a luz verdadeira não pode ser corrompida. Ela atravessa as trevas sem se manchar, ilumina o que é impuro sem se tornar impura. E é por isso que Jesus escolheu essa metáfora. Ele disse: Eu sou a luz do mundo. Porque a luz é incorruptível, invencível e eterna, assim como o Filho de Deus. Pense nisso, meu irmão, minha irmã. Cristo é a pureza absoluta. E quando você o recebe no coração, essa pureza passa a habitar dentro de você. Não porque somos dignos, mas porque Ele nos limpa, Ele nos renova, Ele nos faz brilhar. O pecado tenta apagar essa luz. As dores da vida tentam ofuscar o brilho que Deus colocou em você. Mas nenhuma escuridão é capaz de vencer o poder da luz divina. Quando Jesus entra em um coração quebrado, as trevas têm que sair. Quando Ele fala, a confusão se cala. Quando Ele toca, o que estava morto volta a viver. A luz de Cristo não se mistura com o mundo, ela transforma o mundo.
E essa mesma luz quer transformar você, não apenas para te guiar, mas para te tornar um reflexo do próprio amor de Deus. Então, mesmo que tudo pareça escuro, lembre-se: a luz de Cristo ainda brilha, e brilha dentro de você. Ela é a prova viva de que o mal jamais vencerá o bem. Deixe essa luz te preencher. Feche os olhos e diga: Jesus, purifica meu coração e faz brilhar em mim a tua luz santa. Se essa palavra tocou o seu coração, escreva nos comentários: a tua luz me purifica, Senhor. Deixe sua luz brilhar diante dos homens. Jesus disse em Mateus 5:16. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Essas palavras são um chamado, um lembrete e uma responsabilidade. Deus não nos deu a luz para escondê-la, mas para espalhá-la. Ele nos chamou para sermos testemunhas vivas do seu amor neste mundo. Quando você estende a mão a quem sofre, quando perdoa quem te feriu, quando escolhe calar em vez de ferir, a sua luz está brilhando. Cada gesto de bondade é como uma vela acesa em meio à tempestade. E ainda que o vento sopre forte, a chama de Deus dentro de você não se apaga, porque ela foi acesa pelo próprio Espírito Santo. Ser luz não é sobre perfeição, mas sobre refletir o amor de Jesus mesmo com nossas imperfeições. É sobre caminhar com humildade, mas com firmeza. É sobre viver com o coração disposto a servir, mesmo quando ninguém vê. A luz de Cristo em nós é silenciosa, mas poderosa, e ela atrai, consola e transforma quem a encontra. Muitos observarão sua vida sem que você perceba. Eles verão sua fé nos momentos difíceis, sua paz nas horas de dor, e ali entenderão: existe algo diferente nessa pessoa. Esse algo é a presença de Jesus brilhando através de você. Por isso, não esconda sua luz por medo, vergonha ou desânimo. Deixe-a brilhar com coragem, pois o mundo precisa do brilho que Deus colocou em você. Se você quer que sua luz brilhe cada vez mais, declare nos comentários: Senhor, que a tua luz brilhe através de mim. O poder do tempo a sós com Deus. Há momentos em que Deus nos chama para o silêncio. Momentos em que Ele sussurra ao nosso coração: vem, filho meu, vem, filha minha, quero falar contigo. Mas estamos tão cheios de barulho, de pressa, de distrações, que muitas vezes não ouvimos a voz do Pai. O tempo a sós com Deus é o lugar onde o cansaço da alma é curado, onde as feridas são lavadas pelas lágrimas da oração, onde o coração encontra descanso nos braços do Criador. É no secreto que as promessas ganham força, que a fé é reacendida, e que a presença do Espírito Santo renova tudo em nós. Jesus, mesmo sendo Filho de Deus, buscava a solitude. Ele se retirava para orar, para ouvir o Pai, para ser fortalecido. E se o próprio Cristo precisava desses momentos, quanto mais nós precisamos parar e nos render ao silêncio da presença de Deus. É ali, entre você e Ele, que o impossível começa a acontecer. Deus não precisa de muitas palavras. Ele só precisa de um coração disposto a ouvir. Porque quando você se cala diante do mundo, é aí que o céu começa a falar. Então hoje, feche os olhos e respire fundo. Sinta o Espírito de Deus te envolver. Ele está aí, agora. E sussurra baixinho: eu nunca te deixei, e nunca te deixarei. Se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários: Senhor, quero te ouvir no silêncio. A tempestade também faz parte do milagre. Muitas vezes, quando as tempestades chegam, pensamos que Deus nos abandonou. O vento sopra forte, o barco da vida balança, e a fé parece pequena diante das ondas. Mas é justamente nesses momentos que o Senhor está mais perto do que imaginamos. Lembre-se, foi no meio da tempestade que Jesus andou sobre as águas. Enquanto os discípulos se desesperavam, ele se aproximava. Não com pressa, mas com autoridade e paz. O mesmo Jesus que acalmou o mar está olhando para sua vida hoje, dizendo: não temas, sou eu. Às vezes, o milagre não é a tempestade parar, mas você permanecer firme em meio a ela. Deus não prometeu ausência de ventos, mas garantiu presença constante em cada sopro do medo. Ele transforma o caos em aprendizado, a dor em testemunho, e o desespero em esperança viva. O segredo está em não soltar a mão de Jesus. Mesmo que as ondas cubram seus pés, mesmo que o barco pareça prestes a afundar, creia, ele ainda tem o controle. E quando a calmaria vier, porque ela virá, você entenderá que a tempestade não foi o fim. Foi o caminho que Deus usou para te levar a um novo começo.
Se essa palavra falou ao seu coração, escreva nos comentários: eu confio em ti, Senhor, mesmo nas tempestades. Quando Deus trabalha no silêncio. Há momentos em que tudo parece quieto demais. Você ora, busca, clama, e o céu parece não responder. Mas o que você não vê é que, enquanto você espera, Deus está agindo. Ele trabalha nas horas em que o coração duvida, nos bastidores da dor, preparando um final que vai te surpreender. O silêncio de Deus não é ausência, é movimento escondido. É quando ele está construindo algo que os olhos ainda não conseguem enxergar. Foi assim com José, quando foi vendido pelos irmãos. Foi assim com Davi, quando fugia de Saul. E foi assim com Jesus, quando o sepulcro se fechou. Por um momento, parecia o fim, mas era apenas o início do milagre. Deus não precisa fazer barulho para mudar a sua história. Ele age com sabedoria e tempo perfeito. O silêncio, às vezes, é o lugar onde a fé amadurece e o coração se fortalece. Porque quem confia em Deus mesmo sem ouvir nada, mostra que não precisa de sinais para continuar crendo. Então, se você está nesse tempo de silêncio, não desista. Deus não te esqueceu. Ele está moldando tudo, e quando o tempo certo chegar, você entenderá o porquê de cada demora. Se essa palavra tocou o seu coração, escreva nos comentários: mesmo no silêncio, eu confio em ti, Senhor. O perdão que liberta o coração. Perdoar. Uma palavra simples, mas um dos maiores desafios do coração humano. Muitas vezes, guardamos mágoas antigas, feridas que sangram em silêncio, esperando um pedido de desculpas que talvez nunca venha. Mas o perdão, querido irmão, querida irmã, não é um presente para quem nos feriu. É um presente para nossa própria alma. Enquanto você carrega o peso da ofensa, o outro segue a vida. E você continua preso ao passado. Mas quando decide perdoar, mesmo sem esquecer, mesmo ainda com dor, você abre espaço para Deus curar o impossível. Jesus, pendurado na cruz, olhou para os que o feriram e disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ele não apenas falou sobre amor, ele o viveu. E é esse amor que o Espírito Santo quer plantar dentro de você hoje. Perdoar não é concordar com o erro. É escolher não deixar que ele te controle mais. É decidir viver leve, livre, em paz. Porque enquanto o ódio aprisiona, o perdão liberta. E quando você perdoa, o céu sorri. Então feche os olhos e diga: Senhor, ensina-me a perdoar como tu me perdoaste. E sinta o peso caindo dos ombros, a alma respirando alívio, e o coração voltando a bater em paz. Se essa mensagem falou contigo, escreva nos comentários: Senhor, eu escolho perdoar e ser livre. A espera que prepara o milagre. Esperar não é fácil. Há dias em que o coração grita por respostas, em que a alma se cansa e os olhos se enchem de lágrimas. Mas a verdade é que Deus trabalha no tempo certo. E cada demora dele carrega um propósito perfeito. A espera não é castigo, é preparação. Antes de Deus te entregar o que você pede, ele te molda para saber cuidar do que está por vir. Foi assim com Abraão, que esperou anos pela promessa de um filho. Foi assim com Ana, que chorou diante do altar até que Samuel nasceu. E é assim com você: o que Deus prometeu, ele vai cumprir. Enquanto você espera, ele está te fortalecendo. Enquanto você ora, ele está ajustando caminhos. Enquanto você chora, ele está recolhendo cada lágrima como sementes de fé. Porque no tempo certo, a colheita virá, e será abundante. Deus não se atrasa. Ele chega quando a lição é aprendida, quando o coração está pronto, e quando o milagre glorifica mais a ele do que a nós. Então, não desista agora. Talvez falte só mais um passo, só mais uma oração, só mais um dia de fé. E quando o milagre chegar, você entenderá que cada segundo de espera valeu a pena. Se essa palavra falou contigo, escreva nos comentários: Senhor, confio no teu tempo. A vitória que nasce da fé. A fé é o que nos mantém de pé quando tudo parece ruir. É o fio invisível que nos liga ao céu quando as forças humanas acabam. Muitos querem ver para crer, mas os que conhecem o coração de Deus creem mesmo quando não veem nada acontecendo. A fé não é um sentimento, é uma decisão. É escolher acreditar mesmo cansado. É continuar orando mesmo sem resposta. É agradecer mesmo sem ter recebido. Porque quem tem fé sabe que o Deus que prometeu vai cumprir. Foi pela fé que Noé construiu a arca sem ver chuva. Foi pela fé que Josué viu muralhas caírem com um simples grito.
Foi pela fé que Abraão deixou tudo para trás, confiando apenas na voz de Deus. E é pela fé que você também verá o impossível acontecer. Talvez hoje o cenário pareça contrário. Mas a fé verdadeira não depende das circunstâncias. Ela floresce no deserto, brilha na escuridão e vence o medo. A fé é o que transforma a lágrima em testemunho, a dor em força, e a espera em vitória. Então, levante a cabeça. A promessa ainda está de pé. O Deus que começou a boa obra na sua vida é fiel para completá-la. A vitória já está sendo escrita no céu, e logo, você verá na terra. Se essa mensagem tocou sua alma, declare nos comentários: minha vitória vem pela fé.